Nós vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia e encontrar o texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Você tem disposição de ouvir a palavra, receber a palavra, corresponder à palavra, submeter-se à palavra, amém? Diga, é tempo de salvação. Parece que não é tempo de salvação pelo seu ânimo, mas vai melhorar em nome de Jesus. Diga, é tempo de salvação. Não falei? Vamos ler o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 3. E se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Pule para o versículo 16, só para ganharmos tempo. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Põe a mão assim sobre o seu coração. Meu Deus, eu quero pedir que Tu unjas esse coração para receber a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor traga não apenas entendimento, mas que o Senhor traga sensibilidade a cada um de nós, para ouvir, além da voz de um pregador, ouvir a voz do Teu Espírito nos chamando nessa noite. Nós estaremos abertos e sujeitos à Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, assim seja. Se você está comprometido com essa igreja, se você está linkado com as coisas que estão acontecendo, se você não é um visitante aqui, se você frequenta uma célula, você já começou a ser ministrado e despertado para um grande movimento de salvação que nós vamos deflagrar nas próximas semanas e meses. Nós estamos, mais uma vez, nos preparando, já começando a orar e nos mover pelas casas de paz. Tem sido uma ferramenta maravilhosa de compartilhar o Evangelho e o poder de Deus sobre a vida de tantas famílias. Você não faz ideia mesmo, do quanto essa estratégia, se eu posso chamar assim, que Deus nos deu aqui em nossa igreja, tem abençoado o Brasil e as nações da terra. Agora mesmo, paralelo
a revisão daqui a 2 semanas, nós vamos ter um workshop nacional de casas de paz, e nós já temos 100 e tantas pessoas, a maioria delas pastores, que estão vindo de todos os lugares, de muitos estados do Brasil, para aprender conosco a fazer casas de paz. E tudo isso não visa simplesmente fazer com que a igreja cresça. Esse é o efeito colateral. Na verdade, nós fazemos porque entendemos que o coração de Deus arde, o coração de Deus geme por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão sitiados. E nós, os que estamos aqui ministrando a palavra, temos o encargo de colocar isso dentro do seu coração. Esta semana, buscando a Deus sobre o que compartilhar nessa noite, nesse domingo, melhor dizendo, o Senhor me fez voltar a esse texto bíblico. Eu creio que muitos de vocês o conheciam, uma ocasião de tragédia que se tornou uma ocasião de grande salvação. O que está acontecendo aqui é um cerco, uma cidade. A cidade de Samaria estava sitiada. Os inimigos, um exército poderosíssimo, o exército dos sírios, haviam cercado aquela cidade. E a estratégia que eles usaram foi essa: ao invés de atacar a cidade, simplesmente a cercaram. Não permitiam que ninguém entrasse nem saísse, portanto, o alimento não podia entrar, a água não podia entrar. E a população de Samaria resistiu por algum tempo, mas logo os mantimentos acabaram. E uma tragédia social se estabeleceu. Era uma cidade amuralhada, como muitas das cidades da antiguidade. Quem passasse por aquele lugar e olhasse para Samaria, talvez não conseguisse enxergar o caos que havia do lado de lá do muro. Irmãos, a Bíblia conta que a situação era tão grave, as pessoas estavam passando tanta fome, entrando num desespero tal, que se chegou ao ponto de matar-se gente, crianças, para comer a sua carne. Mães estavam negociando os seus filhos para virarem alimento, tal era o desespero. Aliás, eu quero ler com você para que você tenha uma ideia do que estava acontecendo. Um capítulo anterior aí, capítulo 6 de 2 Reis, do versículo 24 em diante, conta: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Um governante em desespero, ao ver uma cena como essa. Imagine que situação, imagine o desespero. O que acontecia por trás dos muros daquela cidade era um sofrimento extremo. Se pagava muito por porcaria. Você ouviu? Uma cabeça de jumento. O que você faria com uma cabeça de jumento? Mas uma cabeça de jumento era alimento dentro dos muros de Samaria. E se vendia muito caro. Esterco de pomba. As pessoas estavam famintas. E a descrição, claro, de um caso tão extremo, não é chocante.
Mas a verdade, irmãos, é que ela ilustra muito bem a vida de muitas das pessoas que estão perto de nós. Famílias inteiras que estão sitiadas, não pelo exército da Síria. Famílias que estão sitiadas por Satanás. Famílias que estão famintas em todos os níveis, famintas do ponto de vista natural mesmo, de não ter o que comer. Nós temos isso perto de nós, certamente temos. Mas pessoas que estão famintas de significado, de atenção, de perdão. Gente que está pagando caro por porcaria. Olhe para as esquinas da nossa cidade, você vai ver jovens pagando com a sua própria vida por mais um pouco de droga. Você vai ver homens trocando suas famílias por uma aventura, por uma paixão, desestabilizando o futuro dos seus filhos. Você vai ver pessoas de bem sendo seduzidas ao engano. Tanta coisa está acontecendo. Sabe, a gente anda pelas ruas da nossa cidade, os tempos mudaram, já não é possível encontrar as famílias sentadas nas calçadas, não é? À noite, batendo um papo, vendo as crianças brincarem na rua. Isso já praticamente não existe, todos têm medo. As casas agora têm muros altos, cercas de serpentina, elétrica, se possível. E às vezes nós passamos por esse cenário e não imaginamos o que tem por trás dos muros. Mas há muita gente desesperada e sofrendo em nossa cidade. E sabe, Deus não está alheio a tudo isso. Assim como não estava alheio ao que acontecia dentro dos muros de Samaria, Deus nunca está alheio. Embora muitas pessoas, por falta de entendimento e revelação, joguem alguma culpa, porque Deus não faz nada. Na verdade, Deus estabeleceu princípios e respeita aos princípios que Ele estabeleceu. Quando criou o homem, Ele entregou a terra aos homens. Ele disse a Adão, lá no Éden, olha, a terra é sua, cresça, multiplique-se, encha, domine, governe. E a palavra do Senhor confirma, um dos salmos, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Então, tudo o que Deus quer fazer aqui, Ele faz. Se Ele encontrar um ser humano disposto a se alinhar com Ele e a mover-se com Ele no seu propósito. Naquele tempo, ao ver a situação de Samaria, Deus se condoeu. Deus não fica lá no seu escritório celestial de costas para os homens que Ele criou, sem perceber a angústia que toma o coração da maioria. Sim, a maioria. Nós vivemos aqui, temos as nossas lutas, os nossos desafios, mas nós, os que somos da fé, os que servimos a Cristo, temos o consolo do Espírito Santo, temos a presença de Deus, temos os nossos irmãos, temos pastor, líder que nos ajuda a suportar os tempos de aflição. Mas não nos esquecemos do tempo em que não tínhamos esse suporte de Deus, e quão terrível é, não é? E o fato é que Deus olha e Ele quer mover e Ele libera palavras, mas a palavra de Deus precisa encontrar um canal pelo qual ela possa fluir. Deus se moveu sobre Samaria. Vendo a situação naquela ordem, Deus levantou o profeta Eliseu. E no começo do capítulo 7, Eliseu se levanta para profetizar algo que parecia impossível, tal era o caos. Versículo 1 diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que Eliseu profetizou é, olha aqui gente, amanhã, um milagre vai acontecer e a abundância vai voltar às portas dessa cidade. Amanhã, comida de verdade vai ser vendida pelo preço justo aqui. Ele falou em nome do Senhor. Mas entre a intenção de Deus de operar e o milagre acontecer, é preciso que haja gente que se mova. E aí entram aqueles 4 homens, identificados aqui como quatro leprosos. Eles são
as peças-chave, eu diria que mais importantes do que o profeta, eles são o agente da salvação que aconteceu, do grande milagre que aconteceu. E eu quero tomar o exemplo desses homens, mais uma vez, porque nós estamos agora incumbidos de fazer o mesmo. Vivemos num lugar onde há muita gente sofrendo, onde há muita gente perdida, onde há muita gente desesperada. E o Senhor quer salvá-los. E o Senhor quer abrir-lhes uma porta. Mas Deus precisa de alguém que acredite nisso, de alguém que se exponha, de alguém que se disponha. E eu espero que você se torne uma dessas pessoas, que nesses próximos dias se movam com o Espírito Santo. Eu quero dizer aqui que o Espírito Santo já começou a se mover por um tempo de grande salvação sobre essa cidade. A questão é quantos vão se mover com ele. No caso aqui, Deus usou a instrumentalidade de 4 leprosos. 4 pessoas que eram improváveis, não é? Que tinham tudo para ficar vitimizadas, escondidas nos seus próprios problemas, mas não ficaram. 4 homens que decidiram fazer alguma coisa diante do caos, diante do desespero. E a atitude desses homens é tremendamente inspiradora. Se nós conseguirmos capturar o coração que eles tiveram, nós vamos ser agentes de milagres fantásticos nesses próximos dias. Deus usou esses 4 leprosos por quê? Sabe, Deus usa gente que não toma os seus próprios problemas como motivo ou como desculpa para não se envolver. Eu pergunto, será que esses homens tinham um problema? Você sabe o que significa ser um leproso? Naquele contexto, bom, alguém, nem se usa mais esse termo, não é? Lepra, porque ele é tão chocante. Alguém que tenha hanseníase, uma enfermidade contagiosa, que se não for tratada, leva à morte. E é uma morte cruel, porque é uma morte à prestação. Mas hoje há tratamento. Naquele tempo não havia. Alguém que tivesse lepra era colocado fora do convívio social para não contaminar os outros, era desprezado, segregado, e vivia a vida simplesmente esperando a morte, ou morrendo aos poucos, perdendo os seus membros, as partes dos seus corpos que eram afetadas pela doença. O que eu quero dizer é que essas pessoas tinham problemas. Alguém aí tem problema? Eu sei que muita gente aqui tem problema, mas é difícil que alguém tenha o problema daqueles 4 homens. Ainda assim, eles decidiram agir. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que é plausível diante de Deus nós nos ocuparmos com a nossa própria vida, com os nossos próprios desafios, e usarmos disso como um argumento de Deus. O Senhor não pode contar comigo agora, tu sabes quantos leões eu tenho que matar todos os dias. Mas ouça, a vida cristã, e nós precisamos entender isso, a vida cristã não é sobre o que eu preciso, é sobre para que eu existo. Eu vou dizer de novo para que você entenda, a vida cristã não é sobre as minhas necessidades, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. Isso é vida cristã. Nós entramos nesse ano debaixo de uma palavra profética que vai se avolumar. Eu acredito que durante a revisão aqui, o Espírito Santo vai dilatar o nosso coração para entender isso. Levante os seus olhos. O que significa levantar os seus olhos? Pare de olhar para si mesmo. Pare de viver a vida em torno de si, porque esse não é o exemplo que você tem na pessoa mais importante da sua vida. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Para uns 3 ou 4 aqui eu consegui identificar Jesus. Vou fazer a pergunta para que os demais possam me responder. Qual realmente é a pessoa mais importante da sua vida? Jesus, se nós o conhecemos, Ele se tornou a pessoa mais importante da nossa vida. E nós não temos em Jesus
um modelo, um exemplo de alguém que vive para si. Porque, veja bem, Jesus, sim, poderia viver para si. Ele é Deus. Ele é completo em si mesmo. Mas o exemplo que nós encontramos em Cristo é o fato de que, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória e ele se moveu. Eu chamo isso sempre aqui de a grande viagem, desde o trono do universo. Ele se moveu aos lugares mais baixos da terra, porque ele decidiu não viver para si. E nós fomos alcançados justamente por esse amor, sim ou não? Fomos amados primeiro por ele. E como temos nele, somos ou não somos seguidores de Cristo, nós costumamos dizer, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu acredito que você não seja um seguidor de Cristo de Facebook. Eu não conheço a página de Jesus no Facebook. Quando nós dizemos, eu sou um seguidor de Cristo, nós dizemos, eu estou andando com Ele. Eu me movo com Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre se move na direção de quem precisa. Por isso Deus usa gente que está disposta a superar os seus desafios pessoais para se alinhar com Deus e fazer algo que abençoe os outros. Esses homens se dispuseram. O texto que nós lemos a princípio aqui os define: 4 homens leprosos. Só pela definição já deveria gerar em seus corações, bem, o que nós podemos fazer diante desse caos? Quem somos nós? Vítimas, talvez as piores vítimas. Mas não, esses 4 homens leprosos decidiram agir. E foi na ação deles que uma cidade inteira foi salva. Foi na ação deles que uma cidade inteira viu o livramento do Senhor. Meus irmãos, sabe, a vida cristã, em certos aspectos, não é diferente da vida de qualquer outro ser humano. Nós vivemos no mesmo mundo. O sol nasce sobre justos e injustos. Nós temos os nossos desafios, alguns deles são muito grandes. Mas ouça, nós não temos o direito de nos esconder atrás dos nossos problemas para dizer, Deus, não conte comigo. Não temos o direito. Em primeiro lugar, pelo que eu já falei, porque Deus não se escondeu atrás da sua glória. E, em segundo lugar, porque Ele nos salvou com o intuito, com o propósito de nos usar como ponte. Você é uma ponte. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é uma ponte entre quem está sofrendo e o seu Deus. Amém? Eu sou um fã incondicional do apóstolo Paulo. Aliás, eu acho que você, se prestar atenção, vai perceber que em todas as minhas pregações é difícil que eu não traga inúmeras citações de palavras que surgiram no coração, na pena desse homem de Deus. Paulo é um modelo tremendo de cristão. Eu acho, por exemplo, fantástico que ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12. Ele estava preso, estava em cadeias. Poderia dizer, gente, olha, eu estou imobilizado porque me prenderam injustamente, mas não é isso que ele diz. Olha o que ele diz, versículo 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ele está falando de sofrimento, ele está falando de problema. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está dizendo, me prenderam, mas já que me prenderam, o Evangelho não está preso e todos os guardas dessa prisão estão ouvindo a palavra de Deus. Paulo está dizendo, os meus problemas não são um limite para o meu ministério. Muito ao contrário, os meus problemas estão se tornando uma inspiração para outras pessoas. E mais forte ainda, ele diz no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja,
termos lutas pessoais não significa que estamos imobilizados, que temos que estar imobilizados. Ao contrário. Aliás, há uma visão da palavra que é a de que a perseverança no meio das lutas gera em nós uma compaixão. Deixa eu explicar isso. Quando você está sofrendo ou já sofreu certos dramas na vida e contou com o apoio, com o consolo, com o livramento de Deus, você está habilitado para consolar aqueles que também estão passando, porque você compreende a dor. Quantos entendem o que estou falando? Então, esses homens foram usados por Deus. Paulo era usado por Deus. Nós precisamos ser usados por Deus. Porque eles entendiam que, apesar das dificuldades da vida, nós podemos ser úteis na mão do Todo-Poderoso. Amém? Você pode ser útil na mão de Deus. Deus usa gente que não vê sentido na passividade diante do caos. A mente desses 4 homens leprosos era governada por uma lógica que precisa tomar a nossa mente. O que eles dizem, ainda no versículo 3, no final do versículo 3, disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Sabe, eu acho que essa é uma boa pergunta para a igreja se fazer. Vamos exercitar isso? Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado e diga para ela o seguinte: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Pergunta para ela: faz sentido isso? Eu acho que nos colocando na condição, nós podemos nos sentir um pouco mais incomodados, né? Gente, não faz sentido, nós fomos salvos, fomos habilitados por Deus, fomos perdoados, fomos ungidos, fomos santificados, fomos justificados, recebemos a palavra, temos o ministério da reconciliação. Não faz sentido. Enquanto o caos acontece, enquanto pessoas morrem, enquanto famílias são divididas, destroçadas, enquanto crianças estão sendo agredidas, não faz sentido nós ficarmos aqui sentados até morrermos. Isso é religião inócua, infrutífera. É por isso que o Senhor nos chamou de igreja. Você sabe o que significa igreja? Exatamente a palavra igreja. Igreja significa os chamados para fora. Alô? Essa é a nossa identidade. Nós somos o povo chamado para fora. Nós não fomos salvos por Jesus Cristo para ficar sentados num templo, desfrutando da nossa vida cristã até morrermos. E é justamente aqueles que entendem essa matemática que se dispõem. Esses homens aqui disseram: não faz sentido. Nós precisamos fazer alguma coisa. Em verdade, eles não sabiam o que fazer. Em verdade, eles não poderiam fazer nada se Deus não fizesse. A questão é que Deus já estava fazendo. E eu quero dizer para você que, embora os seus olhos naturais não possam ver, embora os seus ouvidos não possam ouvir, mas já está havendo um grande movimento de tropas celestiais sobre esta cidade para liberar a salvação sobre aqueles que estão sitiados pelo inimigo. Já há um barulho no céu e vai aumentar. Mas ainda que Deus faça o seu barulho, se não houver quem se disponha a aqui cumprir o seu papel trazendo as boas notícias, o que Deus fizer não atingirá as pessoas. Esses homens entendiam que se havia algum valor na sua vida, esse valor estava na atitude. Meu irmão, o nosso valor
não está enquanto nós ganhamos, não está nas conquistas que nós podemos fazer, pessoais, familiares. Nosso valor não está na cultura que nós adquirimos, no tanto de conhecimento que nós colocamos na nossa cachola. Nosso valor não está nem mesmo no aplauso dos outros. O nosso valor está na atitude que nós tomamos em relação à vontade de Deus. Esses homens encontraram seu valor, embora socialmente eles fossem pessoas completamente segregadas, desprezadas. Mas eles disseram, vamos fazer alguma coisa. Não sabemos o que fazer, mas vamos fazer algumas coisas. Vamos nos levantar daqui. Não dá para ficar vendo a morte fazer a sua festa. Era o que estava acontecendo. É o que está acontecendo na nossa cidade. Voltando ao coração de Paulo, esse apóstolo admirável, certa vez, quando ele visitava pela última vez a igreja de Éfeso, uma igreja que ele plantou já perto da sua morte, Paulo reuniu o presbitério da igreja de Éfeso numa reunião assim muito emotiva, de muito choro, porque ele estava se despedindo. E naquela ocasião ele falou algo que deveria se tornar assim um poder dentro de nós. Ele disse, Atos capítulo 20, versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Diga, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Gente, quem recebeu o Espírito de Cristo, quem recebeu a mente de Cristo, e a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo, precisa sentir isso. A minha vida não é preciosa se ela for vivida para mim mesmo. A minha vida não tem valor se for apenas o desfrute daquilo que Jesus pagou na cruz. Isso não combina com o espírito dele. Paulo está dizendo, o valor, o preço da minha vida, a preciosidade da minha vida, está no fato de que eu luto para cumprir o ministério que Deus me deu. E que ministério é esse? Revelar o Evangelho da graça de Deus aos homens. É isso que nos torna pessoas importantes. Amém? Eu não sei se eu estou certo na minha dedução, mas esses 4 homens, que, como eu falei, viviam lá marginalizados, depois que foram usados por Deus e que trouxeram a grande notícia de que a fome acabou, eu imagino que eles ganharam um outro valor na vida daquelas pessoas a quem eles abençoaram. E assim é conosco. Uma das coisas mais interessantes, mais entusiasmantes que acontecem, principalmente quando nós estamos nos movendo pelas casas de paz. Como eu gosto de ver essa cena, e daqui a pouco vai estar acontecendo de novo. É ver pessoas que às vezes estavam aí no meio da igreja perdidas, crentes escondidos no meio da multidão, sem se sentirem importantes para nada. De vez em quando parece que é essa a sensação, não é? Você se converte numa igreja como essa, com tanta gente, onde as coisas parecem estar funcionando de uma maneira tão excelente, e você diz, bem, eu sou só mais um aqui, não faço a mínima falta e nem a mínima diferença. Mas quando essas pessoas começam a ser usadas por Deus para transformar a vida de alguém, elas encontram seu valor. E a cena que eu gosto de ver é quando nos cultos a gente fala assim, se há algum filho da paz aqui nessa noite pela primeira vez, por favor, levante-se e venha. E a pessoa que está ministrando a sua vida, o semeador da paz, venha junto. E aí você pode ver aquele sorriso 2 por 2 na cara desse crente, que até ontem
Ele não sentia que tinha muito valor, mas agora ele está percebendo que diferença ele está fazendo na vida de alguém que está carente, que está faminto, que está desesperado, que está deprimido, que está perdendo tudo, que está enfermo. Esse é o nosso valor. Amém? Essa é a preciosidade da nossa vida. Deus usou esses homens porque eles decidiram sair da passividade, mas Deus os usou também porque Deus costuma usar gente que prefere encarar o inimigo a assistir o seu cerco. Nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar olhando Satanás fazer o seu show, ceifar as vidas, destruir as famílias, marcar as crianças. Vamos ficar vendo isso de uma maneira assim, eu diria até cínica, ou nós vamos encarar o inimigo. Esses homens decidiram encarar. Eu tenho que admitir que, é claro, eles não tinham a expectativa de eles, os 4, enfrentarem o exército da Síria. Eles não tinham condição de fazê-lo, mas ao menos eles decidiram encarar. É o que está escrito aqui no versículo 4 do texto. Eles disseram: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então tomam uma decisão. Qual é a decisão? Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Nós vamos ter que encarar os inimigos. Vamos marchar na direção do arraial dos Círios. E eles são um pouco conformados, é verdade. Eles dizem: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Na verdade, eu acho que eles tinham um trunfo que nem todos nós temos, não é? Esses homens viviam da seguinte forma: o que nós temos a perder? Seria muito bom se todos nós vivêssemos assim. Eu não tenho nada a perder. Tudo que eu tenho é a ganhar, porque Jesus Cristo me comprou com um alto preço de sangue naquela cruz. Ele colocou sobre mim o ministério da reconciliação, e daqui para frente tudo é lucro. Aliás, Paulo dizia para mim: viver é Cristo e morrer é? Viver é Cristo e morrer é lucro. Se essa paixão por Deus tomar o nosso coração, para nós também será assim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que esses homens se dispuseram a encarar os inimigos. Não sabiam o que ia acontecer, mas foram. E quando nós estamos falando, irmãos, de salvação, eu quero muito a sua atenção para isso. Quando nós estamos falando de sair por essa cidade, resgatando as pessoas, tirando as pessoas do cativeiro das drogas, das enfermidades, da religiosidade falsa, do engano, da depressão, da prostituição, do vício. Nós não estamos falando apenas de uma ação natural, humana. Nós estamos falando de provocar uma guerra espiritual. Ouça, isso você pode anotar como algo absoluto. Ninguém consegue salvar uma pessoa sem enfrentar um demônio. É chocante, mas é verdade. Ninguém consegue salvar uma pessoa sem enfrentar, ao menos, um demônio. Porque o mundo espiritual funciona assim. Nós estávamos há 2 semanas, uma parte dos nossos pastores, no encontro de pastores, que nós fazemos todos os anos. E uma das ministrações que foram trazidas ali, feita por um pastor amigo nosso, pastor Milton Santiago, lá de Brasília, ele trouxe uma ministração sobre libertação. E enquanto ele compartilhava aquele estudo bíblico, ele leu conosco praticamente todos os textos bíblicos em que nos evangelhos fazem referência de Jesus expulsando demônios. E, gente, nós não nos damos conta disso porque nós lemos a Bíblia assim no todo. É surpreendente a quantidade de vezes no ministério de Jesus em que ele enfrentou demônios, em que ele repreendeu demônios, em que ele libertou
libertou pessoas do poder demoníaco. Porque no mundo espiritual, o que acontece é Satanás, com seu exército, procura manter as pessoas debaixo de cativeiro. Eu quero a sua atenção, interessante, né? A gente começa a falar do assunto e logo algo acontece para roubar a mente das pessoas. Volta para cá. Nós precisamos aprender a fazer guerra espiritual. Nós precisamos aprender a marchar na direção do arraial dos nossos inimigos para libertar as pessoas que estão presas. E certa vez Jesus, falando sobre isso, na verdade se defendendo, porque os religiosos o viram expulsando demônios de alguém e acusaram Jesus de estar fazendo aquilo pelo poder do próprio Satanás. E Jesus então respondeu com as seguintes palavras, e nessas palavras está um ensino muito verdadeiro e profundo. Lucas capítulo 11, versículos 20 a 22, palavras do meu Senhor Jesus Cristo. Ele disse: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu faço já uma pausa aqui, deixa o texto aqui no telão, mas eu faço uma pausa para dizer que expulsar demônios é um sinal de que chegou o reino de Deus, chegou o governo de Deus. E eu quero conscientizar você que ao entrar numa casa, você não está apenas pregando o evangelho a pessoas, mas você está expulsando demônios. E se o reino de Deus chegar naquela casa, certamente os demônios não ficarão ali. Mas há um processo que Jesus, ele expõe nas próximas palavras. Jesus disse assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Esse valente aí, o contexto da conversa é expulsão de demônios, ok? Jesus está falando sobre demônios. Jesus está dizendo que é assim que funciona. Quando um demônio, que ele determina ali, que ele chama de valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança os seus bens, as pessoas que estão ali naquela casa. Voltando para o exemplo de Samaria, por que a cidade estava vivendo aquela miséria toda? Porque os inimigos a haviam sitiado, cercado. Às vezes Satanás não precisa possuir alguém. Ele apenas sitia, ele prende a pessoa na depressão, na angústia, no vício, mas ele está por trás. Ainda bem que Jesus não parou no versículo 21. Ele continua o seu ensino no versículo 22. Ele diz assim: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Diga presente. Não, você estava dormindo, você perdeu a chance. Presta atenção, meu irmão, se liga aí. Sobrevindo, pois, um mais valente do que ele, presente, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus está dizendo, para nós tirarmos os bens, as pessoas que estão dentro das casas, nós precisamos ser valentes que enfrentem os demônios e que quebrem o seu cerco. Quem está entendendo? Por isso eu estou dizendo que salvação dificilmente acontece sem guerra espiritual. E por isso eu estou dizendo que agora, exatamente agora, um mês e pouco antes de nós entrarmos, eu tenho a expectativa de que nesse ano, movidos pelo Espírito Santo aqui, nós entremos pela primeira vez em pelo menos 2.000 casas nessa cidade de Ribeirão Preto. Mas nós só vamos conseguir isso se agora nós fizermos o que esses 4 homens fizeram. Nós temos que entrar no arraial do inimigo. Nós temos que encarar uma batalha espiritual. E nós fazemos isso através da oração. Da oração e das práticas espirituais que corroboram com a oração, que são o jejum, a palavra profética. Ontem mesmo, alguns dos nossos
intercessores cruzaram essa cidade a pé, de um extremo ao outro, de leste a oeste. 3 dos nossos irmãos aqui, em oração, em nosso nome e em nome de Jesus, acima de tudo. Eles foram de um extremo da cidade ao outro, caminhando e proclamando que o reino de Deus chegou e que Satanás está perdendo o seu poder nas vidas e nas famílias. Na semana que vem, eles vão fazer de novo no outro sentido. Eles vão cruzar a cidade de norte a sul. Mas isso é um ato profético. Todos nós precisamos agora nos envolver e precisamos entrar no arraial do inimigo e precisamos enfrentar o valente, precisamos arrancar a armadura em que ele confia e precisamos proclamar libertação aos cativos. Por isso eu estou pedindo que você se envolva. Eu estou pedindo que você já comece a separar tempo de oração nesse sentido, que você venha, se você não tem o costume de vir às torres de vigia que acontecem todo final de tarde, aqui às 7 da noite, todos os dias, temos reuniões de oração aqui, todos os dias, o tempo todo. E nós precisamos de reforço, porque Deus usa gente que está disposta a encarar o inimigo, ao invés de ficar apenas assistindo o seu cerco. Será que você é uma dessas pessoas com essa disposição? Esses homens foram. Por isso foram usados por Deus. Interessante que enquanto eles iam, Deus se movimentava. Você leu comigo o texto, o Senhor fez, antes que eles chegassem, o Senhor fez ouvir no meio do arraial dos Sírios um barulho, mas foi um barulho tão estrondoso, irmãos, eu fico tentando imaginar o que foi isso, porque um exército, não era um exército, sabe, de gente covarde, amarelona, não, um exército vencedor, fugiu deixando tudo para trás. Tal foi o barulho que Deus fez. Eles disseram, nós não temos a mínima chance, um exército muito maior do que o nosso está vindo ao nosso encalço. E ó! E eu quero profetizar que esse barulho já começou nos lugares celestes, em Ribeirão Preto. E esse barulho ele vai aumentar à medida em que nós tomamos a decisão de entrar no arraial dos inimigos pela salvação das pessoas. Amém? Mas eu não quero deixar você embora antes de te dizer uma última verdade. Porque Deus usou aqueles 4 leprosos? Porque Deus usa gente que reconhece a sua própria responsabilidade no tempo de boas novas. Quando aqueles homens chegaram ao arraial dos Sírios, eles foram surpreendidos. Porque esperavam os inimigos armados até os dentes, encontraram o arraial às moscas, não havia ninguém, tudo foi deixado com todas as riquezas e mantimentos. E eles, claro, se lambuzaram, não estavam com fome, imagine. Você já esteve com fome um dia? Eu fico até com medo aqui dos irmãos, no final do ano nós costumamos fazer um jejum de 3 dias, e eu fico com medo do 3º dia, irmão. Porque tem uns caras aqui que eles não quebram o jejum, eles quebram a cidade. Esses homens estavam também debaixo do cerco, com muita fome. E quando chegaram ali, se esbadaram, acharam o caminho da bênção. E aí comeram e beberam e se fartaram e pegaram riquezas, esconderam e voltaram e entraram noutra tenda. Mas chegou um momento em que aquela vozinha, sabe? Aquela consciência que já os estava incomodando antes, agora falou mais sério. E um deles resolveu dar voz à voz da consciência. Está no versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Isso não está certo. Não fazemos bem. Este é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos.
Sabe, isso é consciência de responsabilidade. Não fazemos bem, não está certo isso. Nós descobrimos o caminho da vida e nós estamos aqui desfrutando da vida enquanto uma multidão jaz dentro dos muros. Não está certo isso. Nós não temos o direito de fazer isso. Amado, ouça, quem descobriu o caminho não tem o direito de se calar diante do caos. Quantos de vocês aqui já descobriram o caminho? Alguns parece que estão na dúvida. Está perdido ainda, filho? Se precisar, a gente faz um novo apelo aqui. Quem sabe não entendeu o que o Moisés fez para você se converter. Deixa eu explicar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui já descobriu o caminho? Você tem um mapa. Diga para o seu vizinho: você tem um mapa. Você tem o mapa, você tem o caminho, você tem a chance de libertar pessoas que estão em extremo sofrimento. Nós não fazemos bem se nos calarmos, vamos ser tidos por culpados. E é justamente debaixo dessa consciência de responsabilidade que esses homens decidem voltar à cidade e clamar diante das suas portas: ei, nós temos uma boa notícia. Eu gosto dessa expressão que nós lemos no texto: hoje é dia de boas novas. Gente, nós estamos entrando num tempo, todo tempo para nós é tempo de boas novas, ok? Mas quando Deus dá uma palavra, e quando a igreja começa a se mover pela salvação, não de um ou de outro, mas a salvação de uma multidão, que aconteceu aqui, foi uma multidão salva da morte. Quando nós estamos vivendo isso, é tempo de boas novas, é tempo de salvação. E se é tempo de salvação, a gente tem que abrir a boca e falar. Amém? Debaixo dessa responsabilidade que eu não posso negar aquilo que Deus, negar aos outros aquilo que Deus fez chegar até mim. Era essa consciência que movia o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa o quê? Pois sobre mim pesa essa obrigação. E Paulo completa dizendo: porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós não temos a opção. Nós precisamos pregar o evangelho. Esse é o tempo. Amanhã você precisa acordar com uma preocupação a mais. Além de ganhar o seu dinheiro, de pagar as suas contas, de suprir a sua família, você precisa, a partir de amanhã, acordar com uma pergunta: o que eu posso fazer hoje para tirar alguém do cerco que Satanás montou? O que eu posso fazer hoje para alcançar uma pessoa perdida com a mensagem do evangelho? Amém? Eu quero terminar lendo um último texto, para variar, palavras de Paulo, que estão registradas em Atos capítulo 18. E eu quero que você fique em pé para nós lermos esse texto juntos e orarmos. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Paulo estava vivendo, para variar, tempos difíceis por causa do evangelho. E o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Vamos repetir essa expressão última, diga assim: fala e não te cales. Agora sim, com um dedinho de profeta e olhando para o vizinho: fala e não te cales. Vai para o outro: fala e não te cales. Quem disse isso para Paulo? Foi o Senhor quem falou. E é Ele quem está falando com você, amém? Mas Ele disse mais, no versículo 10: porquanto eu estou contigo,
ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho ainda muito povo nesta cidade. Ouça o que Deus está falando com você nessa noite, vai falar mais e vai falar mais, até que você se mova. Não temas, não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, eu estou contigo, porque diz o Senhor, eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Eu ainda tenho muita gente a ser alcançada nesta cidade. E eu decidi que eu vou usar você. Amém? Quem somos nós? Não somos melhores do que 4 leprosos. Somos pessoas cheias de limites. Somos pessoas que têm que superar seus próprios problemas. Mas há algo em nós que pode resolver o problema de uma multidão. Nós encontramos o caminho. Eu encontrei o caminho, não posso me calar. Amém.